Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pintar a nossa última corujinha. Olha como ficou o nosso desenho, o resumo das três. Bom, hoje para a pintura dessa última corujinha, eu vou iniciar passando areia por toda essa região. Eu tô fazendo uso aí de um pincel número 6. Olha só, isso tudinho eu enchi com areia. Agora, eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou começar a colocar algumas sombras. Essa também será mais clarinha e ela terá mais tonalidades. Vou puxando esse toquezinho de sépia em separação a algumas peninhas. Eu não vou colocar o sépia por toda essa parte aí de cima. É mais suave, ela tem uma tonalidade mais clara mesmo. Essa região central, entre os olhinhos, eu vou escurecer um pouco. Olha só. Ela era até mais escurinha. Na imagem que eu recebi, ela até mais escurinha, essa região central. Eu vou deixar mais suave do sépia, para não deixar aquele arzinho assim de muito preocupado, de cansaço, literalmente. Então, a gente deixa um pouco mais suave essa região central para diminuir essa aparência. Eu vou colocando sépia, gente, por toda essa região. Mas eu vou colocar suave e depois ainda vai vir outras tonalidades que vai suavizar mais. O objetivo nesse primeiro momento é fazer a separação dessas peninhas. Essa região central é o lugar onde cabe ser mais escuro. E vou deixar assim um toquezinho mesmo mais escuro. Conforme eu vou indo para as laterais, eu vou suavizando. A lateral em si, as peninhas dos lados, direito e esquerdo, você pode já ir deixando até um pouquinho mais escuro, porque as laterais serão realmente mais escurinhos. E a região central, mais luminosidade. Isso que eu tô espalhando ainda é o sépia. Veja que eu coloquei ele mais intenso. Essa parte aí, esse lado esquerdo, será o mesmo processo. O meu pincelzinho, ele é um pincelzinho maior. Tô ainda aí com o meu pincelzinho número 6. Mas veja como ele já está acabadinho, né? Já aquele pincel bem velhinho, que dá pra gente fazer um trabalho bom sem borrar, pegando tinta só na quina. Já mudei o pincel para um número 4 e agora mudei também a tonalidade da tinta. Estou usando o terra queimada. Vou intensificar essas sombras, deixando elas bem mais escuras, bem mais marcadas. Algumas peninhas eu vou deixar a pontinha dela escura mesmo com terra queimada, não vou deixar espaço para luminosidade. Olha só, eu vou distribuindo esse terra queimada aqui embaixo do encontro de uma pena e outra. Aquela que fica embaixo recebe o terra queimada, ficando mais escurinha consequentemente. Veja que em alguns lugares eu vou deixar bem intenso mesmo, bem escurinho, e outros apenas uma manchinha, uma marquinha bem suave. Essa pequena porção de tinta, não pegue muita tinta, pegue só um pinguinho na quina do pincel. Você vai distribuindo ele, olha, também por assim um pouquinho por essa região central, principalmente essa parte mais próxima ao olho. Mas olha que o centro mesmo, próximo ao chapeuzinho, eu nem coloco terra queimada. Aí, eu vou fazer um contorninho para aquelas que eu quero que fique com a pontinha escura, que eu não quero levar depois luminosidade para ela. Esse lado, a gente colocou o sépia inicialmente, agora eu venho com terra queimada, intensificando alguns cantinhos. Veja que são as peninhas mais afora que vão ganhando essa tonalidade mais escurinha. Esse cantinho aí, vou colocar também nessa parte onde o sépia tá mais escuro, eu vou colocar uma boa quantidade de terra queimada. Olha só, essa parte aí embaixo, ela precisa ser mais aprofundada. Ela tá fazendo uma separação das peninhas que estão bem à frente e essas que estão pra lateral.
Essa região aí eu quase não vou marcar, quase não vou levar o terra. Isso que eu tô colocando agora é um pouquinho de mostarda. Eu quero deixar um toque mais amarelado essa parte aí. Para isso, eu vou usar esse toquezinho de mostarda e então eu vou vir colocando as luminosidades. Essas luminosidades, elas serão colocadas de forma bem tranquila. A gente vai pegar a tinta, olha, o areia, na quina do pincel. Essa quina de pincel vai ficar voltada para o lado de fora da peninha, tá vendo? Para a pontinha da peninha. Aí, a gente vai pressionando o nosso pincel, deixando mais areia na ponta da peninha e suavizando essa quantidade, conforme a gente vai puxando para cima dela. Essas penas que estão com esse contorno do terra queimada assim mais forte, pode deixar assim mesmo. Não precisa levar luminosidade para elas, não. E veja que isso aí vai dando mais luminosidade e separação para as nossas peninhas. Só um toquezinho, pouquinha tinta. Se você pegar muita tinta, vai acabar puxando muito longo para conseguir emendá-la e vai sumir com essa separação que já tem aí de sombra entre uma peninha e outra. Então, não vale muito a pena levar muita tinta. Se precisar, pegue uma porçãozinha a mais. Mas, de preferência, vá levando bem pouquinho. E o trabalho que a gente vai fazer será igual para um lado e para o outro. Vamos colocar essa luminosidade dessa forma para todas as nossas peninhas. Algumas ficam com quantidade maior, outras mais suave. Veja que essa região central acaba ganhando mais luminosidade, ficando ainda mais clarinha agora. O meu tecido, ele não é branco, ele é um verde clarinho, mas aparece bem. Se você estiver pintando aí um tecido branco, você não se preocupe, que também vai aparecer, porque o areia, ele é diferente do branco. Ele tem uma tonalidade diferente que vai destacar a pintura da sua corujinha, mesmo que seja em cima de um tecido branco. Olha só, coloquei para todos do mesmo jeito. Isso que eu tô colocando aí é sépia, pra gente conseguir separar melhor essa cordinha dessa cabecinha. Para essa região do olho, eu vou vindo diretamente com terra queimada, eu quero que fique mais escuro. Então, eu vou passar aí o terra queimado, olha, fazendo esse contorno do olho. Vou fazer a volta todinha. Nessa hora, você tem que ter um pouquinho de cuidado para não borrar o olho, né? O terra queimada é uma cor forte. Então, interessante seria a gente ir prestando atenção no nosso risquinho, buscando não borrar o olhinho, deixar ele livre. Essa parte de cima, eu vou vir, olha, com areia, puxando as peninhas, fazendo as peninhas aparecerem. Olha só, colocando os excessozinhos de areia e vou puxando. Vou enchendo todas elas, mesclando a esse terra queimada que está aí embaixo. E depois, se eu ver que tá muito clarinho, eu puxo um pouco mais de terra queimada para cima delas. Eu quero que fique bem mais profundo isso aí, fique bem mais escurinho. Olha só, tô fazendo o trabalho ou o caminho de volta, né? Tô puxando um pouquinho de terra queimada para cima delas, deixando mais profundo, mais escuro esse cantinho aí do olho. Com o pincelzinho número 0, você pode ir arrumando esse areia, as pontinhas das peninhas. Você pode ir contornando melhor a separação das peninhas também com terra queimada. Enfim, você usa esse pincelzinho para dar mais detalhe, para deixar aparecer melhor as suas peninhas. Tá vendo como fica bem melhor esses contornos quando a gente dá uma melhorada neles? Com esse areia, fazendo uso do pincel número 0. Esse é um pincel equivalente. Você pode estar aí usando o seu pincelzinho número 0, que o resultado vai ser bem semelhante.
Olha só, tô puxando aí o terra queimada, um contorninho entre uma peninha e outra, melhorando a separação. E dessa forma vai ficando essa parte aí de cima dessas peninhas, desse encontro dessas peninhas com o olho. Ela fica assim um pouco arrepiada mesmo, mais voltada, né? Veja que ela tá mais voltada para cima, mas é dessa forma mesmo. E eu vou fazer, gente, a mesma coisa no outro olhinho. Veja só, eu passei aí o terra queimada lado a lado. Agora venho eu com o areia e vou puxando as peninhas, olha, tá vendo? Tinta só do lado do pincel, esse é um pincel número 2. Até então, eu fiz uso do pincel número 6, número 4, número 2 e número 0, na pintura dessa carinha dela. Olha só. Pronto, veja que já tá um tanto separado, mas a gente pode melhorar a separação dessas peninhas com o pincel número 0. Aí, eu tô colocando um excessozinho mais para as pontinhas delas, que já as define melhor. O contorninho que a gente coloca aí com o terra queimada, ele é bem importante, olha só. Ele separa literalmente uma da outra. E não deixa aquele contorno feio, aquele contorno muito marcado do desenho infantil. Ele cai mais como se fosse uma sombra para essa região. Agora, gente, vamos pintar essa parte aí de baixo. Essa parte toda eu vou encher com areia. Tudo isso. Vou pintar essa parte, depois eu pinto a outra, não que seja assim diferente. Mas para a tinta não secar, como é muito detalhe, são muitos detalhes para a gente ir fazendo para cada pedacinho dela, então é melhor ir pintando pouco a pouco. Essa região aí, eu passei o terra queimada em cima desse areia, vou deixar ele aparecendo bem. Posso manchar um pouco, dando uma ideia de olheiras. Isso que eu tô passando aí é o mostarda. Vou quebrar um pouco desse branco do areia, dessa cor mais esbranquiçada do areia, deixando um pouco amarelado. Observe que eu espalho basicamente por toda essa bochecha, né? Essa parte aí lateral da cabecinha de nossa corujinha. Vou emendando bem, não preciso deixar manchas. Eu não tô fazendo separação de peninhas. Agora, eu vou vir com o sépia, já marcando, deixando separaçõezinhas. Vamos começar a marcar as sombras das separações das penas. Depois, a gente vem com as luminosidades e elas aparecem bem melhor. Olha só os detalhes. Não precisa levar muita tinta. A lateral, eu tô colocando sempre um pouquinho mais que a região central. Deixando ela mais marcadinha. É aquela ideia, a gente escurece um pouco as laterais e dá a ideia de circunferência, né? De redondo, de circular, de esférico. A borda, essa parte aí que encosta no olho, ela tem uma luminosidade. Quando a gente coloca essa luminosidade, a gente parece que escurece mais essa parte de baixo. E você pode escurecer mesmo um pouquinho mais. E veja só o que eu venho, né, colocando aí agora. A porçãozinha, a pequena porção de areia, que já vai definindo melhor as nossas peninhas, vai deixando elas aparecerem. Essas são peninhas já maiores, que a gente pode trabalhar elas um pouquinho. Olha só.
Você vai marcando uma a uma. No encontro de uma e outra, você deixa aqui um contorninho com esse areia para ficar mais forte a separação. Aí, eu tô colocando mais tinta para esse contorninho. Vou contornar aí a parte de cima, olha, deixando um leve excesso. E vamos fazer isso também, gente, para todas as peninhas que vamos aí sair pintando. Vamos aí, ó, levando essa pequena porção de areia, separando direitinho, pena a pena. É um trabalho que não tem como fugir dele, a gente vai ter que ir fazendo todos esses detalhezinhos. O cuidado para não borrar o que tá por baixo, sugiro que comece a colocar essa luminosidade das peninhas que estão por baixo. As outras, essas que estão em cima, elas vão fazendo o seu acabamento sem desfazer aquilo que já está pronto, porque a gente vai puxando a tinta, o pincel, para o lado contrário. Depois que a gente colocar toda esse areia, separar todas essas peninhas, olha só o que eu tô fazendo. Colocando um toquezinho de sépia no centro dessas penas maiores, né? Para ficar aquela separaçãozinha que tem nelas, entre elas. Vou vir com o pincelzinho aí número 0 e o próprio areia, fazendo umas irregularidades nas bordas de algumas penas. Olha só, deixando um pouquinho arrepiada. Algumas eu melhoro só o contorno, outras eu saio colocando uns excessozinhos. Algumas também cabe colocar, olha, um pouquinho de luminosidade no centro. E vou marcando, não precisa você fazer isso em todas, mas você pode estar fazendo em várias delas. Veja que fica mais interessante, dá aquele ar de pena mesmo, né? Quando a gente começa a fazer esse arrepiadinho na borda de algumas delas, lembra mais peninhas. Na parte de cima a gente não fez, essas aí embaixo elas estão assim maiores, mais distante uma da outra, mais livre, então dá pra gente fazer com tranquilidade esse trabalhinho. Essa corujinha, as penas, elas são bem mais definidas, né? São muitas. As outras, algumas marquinhas, substituía grande parte da pintura. Essa não, essa basicamente as penas aparecem todas. Veja que vai ficando mais agradável, com uma aparência mais de pena, quando a gente coloca esses detalhezinhos. Pincelzinho número 0, pouca tinta e paciência. Agora, gente, vamos fazer a pintura desse outro lado. A pintura, ela não será diferente, mas eu vou fazer junto com vocês, para vocês irem observando os pontos de sombra, de luz. Olha só, eu enchi isso aí com areia, passei o terra queimada em volta do olhinho, igual eu fiz do outro lado. Estou espalhando aí uma porção de mostarda. Vou colocar o sépia, aquela pequena porção de sépia, fazendo já uma separação dessas peninhas. Se cair uma porção maior, espalhe, não deixe muito escuro pela região central. Para a lateral, você pode até escurecer um pouquinho. Veja que eu vou colocar até um toque de terra queimada aí para essa lateral. Agora, eu vou vir com areia, vou logo fazer esse detalhezinho aí em cima, essas peninhas pequenininhas com areia. E vou continuar colocando luminosidade para todas essas peninhas. Aí, em cima, eu tô só dando uma arrumadinha, que foi uma parte que a gente deixou um tanto sem detalhes. Mas são apenas alguns risquinhos, algumas manchinhas. A gente tem que lembrar que aí tinha uma luminosidade, não era? No olhinho, embaixo do olhinho, eu vou colocar também. E vou vir fazendo aquele processo, colocando luminosidade na ponta das peninhas e puxando para cima delas. Essa luminosidade eu vou colocando com areia
E vou colocar por todas as minhas peninhas, do mesmo jeito que fiz do outro lado. Depois, a gente vem com o pincelzinho número 0 e vai arrumando, vai dando aqueles arrepiadinhos das peninhas. Se quiser colocar alguma separaçãozinha no centro com sépia, coloca também. A gente vai detalhar depois. Para já, a gente vai deixar só essas luminosidades dessa forma, assim mais marcadinho. Olha só, o sépia que eu vou colocando no centro das minhas peninhas, parece uma folhinha, né? Não é diferente, só que no caso são peninhas. Colocado esse sépia, observe que eu tô apagando ele, eu não quero deixar ele forte, é só uma manchinha bem suave. E agora, com o pincelzinho número 0, eu venho detalhando melhor as bordas dessas peninhas. É um trabalho que a gente já viu do outro lado e que será feito do mesmo jeito para esse lado direito. Lado esquerdo e lado direito não tem lá muita diferença. É feito da mesma forma. Vamos espalhando, olha, deixando irregular a borda. Pouquinha tinta. Aí, eu fiz uns arrepiadinhos do mesmo jeito que do lado direito. Agora, vamos para a pintura dos olhos. A pintura dos olhos dela, eu vou começar passando amarelo-limão para essa região de fora. Vou pegar um pouquinho de caramelo, eu vou deixar esse olhinho mais clarinho. Eu vou passar o caramelo fazendo uma sombra em alguns lugares, não precisa ser geral, não precisa levar muito caramelo, deixando muito forte. Vou deixar mais clarinho mesmo esse olhinho. Veja o quanto eu passei de caramelo, essa região aí eu deixei, por sinal, até um pouco manchada. Esse outro eu vou fazer a mesma coisa. Se você olhar direitinho, tem um certo desvio no olhinho dela, né? Um tá um pouquinho mais pra dentro e o outro mais centralizado. Mas eles são assim mesmo, viu? Tá vendo os cantinhos por onde eu distribuí esse caramelo? Veja que eu não passei lado a lado, não levei tinta demais. O amarelo-limão ainda está aparecendo bem. Agora, eu vou pegar o sépia e vou sair fazendo um contorno. Mas é um contorno meio grosseiro mesmo. E esse contorno, eu vou espalhar ele até puxando um pouquinho para cima desse amarelo com o caramelo que coloquei, viu? Deixar um pouquinho escurecido esse encontro do lado de fora dessas peninhas com esse olhinho. Para isso, você pega, olha, um pincelzinho chato e sai puxando um pouquinho, tirando aquele contorno muito sério, aquele excesso de tinta que fica no contorno. E esfumaçando ele para cima, tanto de dentro do olho quanto para fora, dá para você fazer isso. Você aproveita nessa hora para deixar o seu olhinho mais certinho que você conseguir, né? O contorninho dele, deixar ele mais redondinho possível. É hora da gente sair ajeitando isso aí. Mas não deixe aquele contorno sério, aquele contorno com aquele acúmulo de tinta, não. Pega o pincelzinho chato e vá sempre espalhando um pouquinho ele, puxando um pouquinho, mesmo que para cima do amarelo, mas dê uma puxadinha nesse sépia. Dá uma apagadinha aí nele. Esse cantinho aí eu vou melhorando o contorno e preciso deixar um pouquinho mais escuro. Esse contorno vai passar também aí embaixo, fazendo a sombra dessa pálpebra. E você pode também apagar um pouquinho, olha, esse contorninho aí. Não se preocupe de esse sépia estar caindo para cima do olhinho, tá ótimo, assim mesmo. Esse trabalho, gente, eu vou fazer do mesmo jeitinho do outro lado. Vou passar o sépia em volta dele todo. Fazer aquele contorninho, puxando ele um pouquinho para cima do olho, né? O sépia puxando para cima do olho. Depois, eu venho com um pouquinho de branco. E vou colocar a luminosidade, olha, nessa região aí. Observa por onde eu tô passando esse branco, onde eu tô deixando parecer um pouco mais clarinho. Essa região é de dentro desse olhinho. Fora isso,
fora esse branco, a gente vai encher isso aí, esse centro todo com o preto, os dois. Nessa hora, a gente tem um cuidado para deixar o mais redondinho que a gente conseguir. Vou passar uma boa porção de branco, tá vendo? E dessa vez, eu vou fazer essa luz em cima do olhinho mesmo, no olhinho mesmo, olha. Lembra que na outra corujinha, a gente fez essa luz em cima do vidro do óculos, né? Para essa não, a gente vai fazer no olhinho mesmo, colocar aí a boa porçãozinha de branco, espalhar, deixando essa região de baixo bem mais clarinha e a parte de cima bem mais escura. Colocar um pouquinho mais, o da esquerda tá mais clarinho, mas também não se preocupe muito se um ficar mais clarinho que o outro, não. É muito uma questão de espaço, onde a luz cai maior ou menor. Com o cabo do pincel, eu vou colocar os brilhos desses olhinhos. Olha só como é esse brilhinho, como ele é bem tranquilo de ser feito. São bolinhas. Você coloque, porque na hora que a gente for pintar o óculos, pode passar, não é? Aquele espaço do metal do óculos passa em cima disso aí e vai cobrir um pedacinho aqui, outro ali, mas não tem problema. Olha só. Agora, gente, eu vou vir aí com vermelho escarlate e vou enchendo esse biquinho. Vermelho escarlate ou escarlate, né? Que é a forma correta da pronúncia. No meu vício de linguagem, vermelho escarlate. E vou aí agora escurecendo ou manchando um pouquinho com o cerâmica. Vou passando esse cerâmica, deixando esse vermelho escarlate um tanto, puxando mais para um toque de um marronzinho. Fica levemente modificado, mas é importante que a gente quebre esse toque vermelho demais. Agora, com a areia, eu vou puxando aí um pouco de luminosidade. Você pode estar usando areia, pode estar usando o branco. Eu sugiro que use o areia, ele já ajuda a modificar mais o toque, esse toque muito vermelho. Observe os pontos que eu vou colocar ele, porque ele vai servir de luz para cima desse biquinho. E é uma luz bem importante. Olha só o quanto eu vou colocando. Principalmente essa separação desse biquinho. Que vai passar aí esse areia deixando metades, né? Partindo ele em dois. Um lado com sombra, o outro com luz, mais luminosidade. Pegue pouquinha tinta, vai espalhando direitinho. Um pincel pequenininho, um pincel número 2, chato, ele vai estar ótimo para você ir fazendo esse trabalho. É um espaço pequeno, muitos detalhes, quanto menor o pincel, mais vai te ajudar. Aí, eu vou passando a areia, colocando as luzes da região aí de baixo, desse bico. Vou colocar ainda sépia, as profundidades, né? A região que a gente precisa também escurecer dentro do bico, fazer aparecer a língua, enfim. Vou arrumando, veja que eu vou levando de pouquinho em pouquinho a tinta, não pego um monte de uma vez. Se a gente faz isso, a gente leva um monte de tinta por vez, a gente acaba levando mais do que é necessário e modificando a tonalidade, acaba não ficando aquilo que a gente realmente queria, que a gente deseja. Olha só, essa parte aí que eu tô colocando mais luminosidade ainda, o lado direito receberá mais luz e esse esquerdo terá mais sombra, principalmente para essa região da narina, onde a gente vai fazer o desenho da narina. Mas é bom que a gente faça uma emenda, a gente não deixe essa tinta, uma separação assim muito marcada. Aqui é X, aqui é Y, tá? Olha só. Aí, eu tô colocando a marquinha de luminosidade da narina. A parte de baixo dela leva uma luz. E vou colocar dentro, para fazer uma profundidade mesmo, o sépia. O lado esquerdo eu vou deixar mais escuro. Por que que eu vou deixar mais escuro?
porque ele já tá numa região de maior sombra. O lado direito tá no lugar mais clarinho, consequentemente também ficará com mais luminosidade, ficará mais suave, esse tom de sépia que eu vou distribuir aí. Isso é areia, tá? Que eu tô colocando aí embaixo com esse pincel número 0. Eu vou marcar, gente, um pouco mais de sombra para esse lado esquerdo. Olha só como eu vou distribuir isso. Eu coloquei um pouquinho de sépia aí, mas eu não vou deixar ele dessa forma, né? Eu vou espalhando ele, unindo as laterais dele, suavizando. A região de dentro também vai precisar de sombra e esse cantinho aí do lado direito. A parte de baixo precisa de sombra. Eu vou deixar bem marcado essa separação aí da frente do bico e principalmente essa região aí em cima eu vou passar um contorno mesmo com areia, fazendo a separação de dentro e de fora. Olha só, que tá aparecendo bem, né? A parte de dentro eu vou escurecer mais para fazer a separação da língua e do bico. Aí, eu já tô passando o sépia, fiz o contorninho de sépia e vou colocar o sépia também bem forte aí dentro, olha. Isso é a lateral do bico, que tá escuro, e o que tá aparecendo mais, esse tom vermelho, é a língua. Aí, só um brilhinho mesmo, um destaque para essa parte de cima do bico. A luminosidade da parte da frente, que a gente pode deixar ela um pouquinho riscadinha. Não excesso, mas um pouquinho riscadinho. Veja que eu tô apagando, né? Deixando só a luminosidade. Vou escurecer um pouco também dentro do bico. É uma região que precisa de sombra. Aí, dentro mesmo, na parte mais de trás, não tem toda essa luminosidade. Então, a gente precisa colocar um pouco de sépia. Tô colocando com o pincel número 0, porque eu não corro o risco de borrar. Vou espalhando aí mais um toquezinho de sépia, principalmente em cima da língua. Essa quina, ela é uma região bem delicada, eu preciso fazer ela com cuidado para não borrar. Vou acrescentar um pouco mais de luminosidade aí em cima. Olha só. Fica uma separação bem marcada, viu, gente? Fica uma região que a gente olha e vê muita luz, e o outro lado a gente olha e vê bastante sombra. Agora que isso tudo já está prontinho, eu preciso fazer o óculos, né? Ela tem um óculos, eu vou colocar, eu até deixaria assim. Eu acendi agora com o grafite, o óculos, o lugar do óculos, mas fica a seu critério. Se você quiser, você pode deixar ela sem óculos, se você gostar, tá bom? Principalmente a que não tá lendo. Você aí em sua casa, você veja, né, esse ponto da pintura, você estiver assistindo e depois resolver pintar, e você já decide se você vai querer passar o risco do óculos ou se você pinta ela sem o óculos. Como eu vou colocar ela tal qual a figura, a imagem que eu recebi, então eu marquei, né, já demarquei aí com preto o espaço e só contornei, deixando o contorno grosseiro. Agora, gente, vamos pintar as peninhas do corpo, essa parte aí embaixo. Isso aí eu enchi com rústico e vou dar continuidade a essas peninhas aí de trás com o tom chocolate. Eu vou passar esse chocolate, vou emendar o rústico, essa parte de cima, olha, eu preciso que fique um pouquinho mais escura, é uma região de menos luminosidade, tá por baixo de tudo isso, então eu coloco mais um pouquinho de rústico e termino essas peninhas aí com chocolate. Pego um pincelzinho pequeno, principalmente para fazer aquele acabamento onde a pena está irregular. Essas separações de penas escuras, eu também vou fazer com chocolate.
Aliás, o chocolate, o rústico, vai dar pra gente fazer todos os detalhes da nossa peninha sem precisar de outro tom, porque a gente vai colocando esse tom escuro do rústico, fazendo as separações, os detalhes, e qualquer luminosidade a gente aproveita os cantinhos mais escuros e vai colocando com o chocolate mesmo. Olha só, aí eu vou passando um pouquinho de rústico, vai dando as separações que a gente precisa, as sombras, e o lugar que ficar mais escurinho, que a gente quiser um pouco mais de luz, coloca o chocolate e vai dar certo. Aí, eu tô melhorando a separação entre uma peninha e outra, pegando aquele pincelzinho número 0, escurecendo a que tá por baixo e clareando um pouquinho a que tiver por cima. Na hora de clarear, você deixa a borda irregular, igual aquelas outras que a gente tava fazendo em cima, tá? Feito essa parte, eu vou, olha, tem um pedacinho aí que ainda faz parte do fundo. Então, eu vou passar um pouquinho nele, do verde, é o verde musgo com glitter, tá? Que eu tô usando, que eu usei pra esse fundo. Essas peninhas aí da perninha, eu vou encher tudo com areia e vou manchar um pouco com esse mostarda. Tô usando o pincel pequenininho, o pincel número 2. Feito isso, agora eu posso colocar um pouquinho de sombra. E essa sombra eu vou colocar com chocolate, bem pouquinho chocolate. Só para escurecer um toquezinho a separação, tanto do corpinho da perna, quanto dessas peninhas. Olha só o que eu vou colocando. Quase nada. Mas é assim mesmo, essa região ela tem penas bem clarinhas, então você não precisa colocar tons nem mais escuros e nem se preocupar com a separação muito grande das penas. Agora, a gente vem, olha, com areia mesmo, fazendo luminosidade para a separação delas e elas vão aparecer muito bem. Aquele mesmo processo, tinta num pincelzinho pequenininho, pincel número 2, só na quina do pincel, você vai colocando essa tinta pro lado de fora, vai puxando ela para que o lado de fora da peninha fique mais clarinha e conforme ela vai indo pro corpinho, fique mais escura. Feito a luminosidade de todas as peninhas, ainda tem essa aí atrás, ó. Aí, você pode pegar um pouquinho de chocolate mesmo, coisinha clarinha, e faz um risquinho no meio delas, para dar aquela ideia de acabamento, aquela mesma ideia que a gente fez nas outras penas maiores. Agora, vamos pintar essa outra perninha, as peninhas equivalentes à outra perninha, não é? Eu vou encher também tudo com areia, será o mesmo processo. Só que eu vou escurecer essa região aí em cima com o sépia, fazer uma sombra bem marcadinha aí com sépia. Vamos puxando essa tinta aí, mas se você achar que tá se emendando demais essa folha que ela tá segurando e as peninhas, você pega o pincel número 0 e faz um acabamento mais marcado, tá? Um contorno mais marcado. Marquei com sépia mesmo as peninhas, a separação delas. Olha só, aí eu tô criando mais uma peninha, ela tá muito alongada. Essa região mais escura, e vamos com a areia fazer o acabamento. A gente sai puxando, colocando luminosidade, e elas vão ganhando uma boa separação. Nessa parte que tem uma sombra mais marcada, busque levar menos areia. A parte de fora, você coloca, pode estar colocando até uma porção maior, deixando ela com mais luminosidade, viu? E não tem nada diferente dos outros lugares. Veja que eu vou colocando aí o areia, fazendo as separações, marcando uma a uma da mesma forma. O cuidado que a gente tem que ter para essa região é que não se emende aí a perninha com essa folha, com essa asa. Então, a gente precisa ter esse sépia assim mais escurinho.
Você pode estar reforçando até um pouquinho mais, olha só. Reforcei um pouquinho mais ali e alguns cantinhos aí entre as peninhas. Se quiser detalhar elas, igual fez do outro lado, pode fazer também, viu? Essa região, ela tem uma tonalidade um pouquinho diferente. Eu vou começar a pintura dela com mostarda, isso aí já faz parte da asa. Vou passar uma boa porção de mostarda, mas não vou encher de tudo. Agora, vou distribuir um pouco de chocolate aí em cima. Veja que vai modificando o tom de mostarda, mas não fica nem chocolate puro, nem mostarda pura. E essa é a ideia. A gente vai fazendo essa mistura de tinta aí mesmo em cima do tecido. Vou terminar a pintura da asinha, dessa parte da asa, com chocolate puro. Veja que ficou mais suave a região central. Com rústico, eu vou escurecer alguns cantinhos, vou marcar alguns cantinhos por aí, principalmente essa parte de fora. E olha o que eu tô fazendo, eu tô deixando irregular a borda da peninha, né? A parte de fora dela a gente vai deixando irregular, para dar aquela ideia mais de arrepiado mesmo, um pouco descuidado. Vou fazendo essa separação com essas peninhas e vou fazendo isso com o uso do rústico. A gente vai colocando agora para separação, para os detalhes, essa cor mais escura. Aquilo que eu quero mais atrás, eu deixo mais escuro, o que eu quero mais à frente, eu deixo mais suave. Essa que é uma pena grande, eu vou fazer uma sombra no meio dela, uma divisória, aquela divisóriazinha que costuma ter. Posso ir colocando irregularidade para a borda da pena. E se você preferir, você pode estar fazendo esse trabalho com o pincel número 0, principalmente na hora de fazer esse arrepiadinho na ponta ou nas bordas das penas. Veja que o meu trabalho foi todo com rústico, até então, para fazer essas separações. Agora, com um pouquinho de mostarda, eu vou colocando mais separações, mais luz, deixando assim mais marcadinho esse limite entre uma peninha e outra. Emende um pouco as tintas, veja que se ficasse muito separado não fica muito bom, tá vendo? Aí eu vou emendando um pouco mais para cortar mais esse limite de tal cor, de aqui é tal cor, ali é tal cor. Isso aí, gente, é o amarelo cádmio. Com o amarelo cádmio, eu vou encher todo esse restante dessa asinha. Vamos pegar aí um pouco de cerâmica e vamos começar a colocar a sombra. Como eu disse, essa corujinha, ela tem um colorido, assim, maior. Ela tem um guia de cores bem maior que as outras, ela é bem mais colorida. Então, vamos lá, vamos buscando as cores pra gente ir pintando ela. Dessa vez, estamos preenchendo esse pedacinho aí com o amarelo cádmio e o cerâmica. Mas eu tô pegando, olha, um toquezinho de rústico também, para passar nessa parte aí embaixo, nas regiões de maiores sombras. Esse encontro do corpinho com a asa. Aquela parte ali em cima também requer um pouco de sombra, uma sombra mais marcada. Se você prestou atenção, elas não são assim difíceis de pintar, embora elas tenham muitos detalhes. Mas observa só a forma que eu tô pintando as minhas peninhas. Aí, gente, isso é mostarda, tá? Que eu tô colocando um pouquinho aí. O que mais tem na nossa corujinha são essas peninhas, assim, pra gente sair detalhando. E todas elas são iguais. Se você pintar uma peninha, sair direitinho, todas as outras você pode seguir a mesma forma e vai dar certo, porque é tudo bem parecido. A gente faz um preenchimento do espaço, a gente faz uma base nessa asinha, nesse pedacinho de asa, por exemplo. Levou algumas cores, né? Umas misturas de cores. Depois a gente vem detalhando, colocando um pouco de sombra, colocando um pouco de luz.
Alguns lugares a gente vai fazer essas sombras apenas separando peninhas de peninhas, camadas de penas. Depois a gente vem com a luz melhorando essa separação. Ou seja, é uma pintura de certa forma bem tranquila, não é realmente algo difícil, mas sim algo bem trabalhoso. Se na sua casa você passa esse risco bem forte para você não se perder na hora da pintura, vai ficar tranquila a sua pintura, vai ser algo bem tranquilo. É importante também que você pegue pincéis pequenos. Veja que para essa corujinha inteirinha que eu tô pintando, eu peguei o pincel número 6, mas aquele já velhinho, bem acabadinho. Peguei número 4, número 2, chato. Peguei também o número 0 redondo. Esse número 6, 4 e 2 foram chatinhos, aqueles pincéis chatos. O redondinho foi só o número 0 que eu peguei. Esses pés, eu vou encher eles todos com amarelo cádmio. Vou sombrear um pouquinho, olha, com cerâmica, a separação dos dedos, um pouquinho essa parte que encosta no chão. Eu vou passando a esse toquezinho de cerâmica, deixando ele mais avermelhadozinho, esse pezinho, né? Veja que é só um trabalho assim bem simples. Separação dos dedinhos e escureci um pouquinho a parte do chão. Para essa região aí em cima, que vai para a perninha, eu vou colocar um pouquinho de rústico, deixando escuro esse pequeno pedacinho da perninha que aparece, deixando bem mais escurinho. Como luminosidade, eu posso sair colocando o amarelo limão, mas para essas unhas que eu enchi elas com o amarelo cádmio, eu vou agora pegar um pouco de rústico, vou fazer um contorno. Você pode pegar o rústico ou o sépia, tá bom? Vou fazer o contorno delas geral e na parte de cima depois eu coloco um pouquinho de luminosidade. Eu vou escurecer bem essas unhinhas. Elas estão em um lugar assim muito próximo a esse escuro do chão, né? Elas somem um pouco. Mas, se você observar direitinho, eu tô fazendo o contorno da unha e tô puxando um pouco, principalmente a parte mais estreitinha, mais afastada do pezinho, eu puxo um pouco esse rústico pra cima dela. Aí, eu vou puxar um contorninho com esse rústico, ou com o sépia, ou com terra queimada, a cor escura que você tiver aí. Vou deixar bem escurinho. Veja que essa daí eu que pintei toda a unha, né? Pega o pincelzinho número 0, pouquinha tinta, vamos pintar ele devagarzinho, direitinho, pra gente não borrar. Essas unhas são bem pequenininhas. Essa daí tá bem escura também, pode encher tudo, pelo menos já destaca melhor. Depois a gente coloca um pouco de luminosidade em cima. Embora eu esteja contornando um pouquinho a parte de cima, mas eu vou vir colocando luminosidade com amarelo limão ainda, tá bom? A parte do chão pode deixar toda bem contornadinha. Essa outra unha eu só contornei, não enchi total. Esses contornos que eu tô fazendo, eu tô espalhando sempre um pouco, pra ficar aqui uma sombra, não aquele contorno que precisa ter pra separar dois elementos. Não necessariamente assim, mas que uma sombra fazendo essa separação. E aí, a gente já vai terminando de colocar as sombras, né? A primeira sombra e a segunda dos pés, dos dedinhos, das unhas. Veja que esse pincel número 0, ele ajudou bastante, né? Para as nossas pinturas. Isso que eu tô colocando agora aí de luminosidade é um toquezinho de amarelo limão. E eu vou colocar em cima dos dedinhos também, viu? E eu vou colocar deixando um pouquinho riscado. Não precisa emendar muito bem, não. Veja como já destacou o dedinho, não foi? Já apareceu melhor a unha. Olha como eu estou colocando a parte de cima. Eu vou colocando uma certa porção e vou puxando ele, deixando riscado em cima do dedinho.
Vou colocar por toda essa parte alta, mesmo que esteja escuro. Veja que caiu um pouquinho do verde em cima do pezinho quando eu tava fazendo o fundo, o chão. Mas tudo bem, você pode estar colocando aí o amarelo limão, que ele vai destacar, vai fazer uma separação boa, viu? Pronto, gente. E pros pés, é isso. A gente encheu com cádmio, colocou o cerâmica, o rústico e o amarelo limão. Como nossa luminosidade, né? O amarelo limão. Bom, gente, agora vamos para a pintura desse corpinho. Eu vou fazer um pouco acelerado, porque será só uma questão de observação. É tudo muito parecido. Eu enchi todo esse peitoral com areia. Estou passando um pouco de mostarda embaixo dessa cabecinha, né? Nessa parte que vai para o peitoral. Tô passando o mostarda, espalhando aí em cima, pincel número 6. Veja que eu tô deixando espaço, eu não tô espalhando para todos os lados. Essa camada de pena, eu também estou manchando bem ela com mostarda. Eu manchei embaixo do pescocinho, ou embaixo da cabeça, no pescocinho, mais ou menos. Nessa parte aí do peitoral, e vou fazer uma sombra, olha, por essa região. Tudo isso aí com mostarda. Essa parte aí que vai pra asinha, eu também coloquei o mostarda. Deixei uns espaços aparecendo mostarda, outros espaços aparecendo areia. Agora, com o sépia, eu vou começar a marcar bastante isso aí, essa parte aí embaixo. Olha só, vou puxando uma boa quantidade, não escuro demais. Você já deve ter percebido que essa corujinha, ela é mais clarinha, ela pede uns tons mais clarinhos mesmo. Mas sombra o bastante para dar profundidade, para dar separação dessa cabeça com esse corpinho. Olha o quanto eu estou colocando aí. Estou colocando alguns pontinhos, eu vou escurecer mais, outros eu vou deixar mais suave. Vou sempre unindo bem essas tintas. Olha só, vamos misturar bem esses tons. Eu não preciso de manchas. Eu preciso de separação, na verdade, de pontos de luz e de sombra. As manchas, elas não são muito necessárias nessa pintura. Pelo menos para essa corujinha não são necessárias. Vou agora com o sépia fazendo a separação das camadas de penas. Veja que essa corujinha tem camadas bem definidas de penas. Eu tô fazendo o contorno assim bem grosseiro delas e vou espalhar sem deixar excesso. Porque depois a gente ainda vem com a luz. Quando a gente colocar a luminosidade aí, isso vai ficar bem arrumadinho. Embaixo dessa camada de penas, que é mais para o mostarda, ela tá mais amarelada, mais escurinha, eu vou colocar também o sépia embaixo de todas as camadinhas de tintas. Olha só. Essa região aí mais escurinha. Está aí no espaço que tá embaixo da asa e ainda tem essa folhinha aí impedindo a passagem de luminosidade. Sei que eu tô colocando de uma forma assim bem grosseira, mas você não se preocupe em fazer tudo muito certinho não, porque quando vier com a luminosidade, isso tudo ficará bem melhor definido. Veja que eu tô tirando todos os excessinhos. Agora, com areia, eu vou fazendo essas peninhas se sobressaírem, aparecerem mais direitinho, ganharem definição. E eu tô usando o pincel número 2 e da mesma forma, tinta na quina do pincel. Coloco a tinta pro lado de baixo da peninha, o ladinho de fora dela, né? Pressiono meu pincel e puxo. Quando eu vou puxando, levantando esse pincel, vai suavizando, a tinta vai sumindo em cima do tecido, vai ficando esfumaçado.
A parte de baixo com maior quantidade de areia e a parte de cima quase sem nada ou sem nada. Se você quiser começar a colocar essas luminosidades, esses detalhes de baixo para cima, em vez de sair colocando, né, das peninhas de cima para as que estão embaixo, será melhor, porque você corre menos o risco de borrar, puxar o pincel e apagar o que você fez na peninha de cima. Eu já comecei assim de cima, então eu vou continuar até o final. Às vezes a gente dá uma borradinha, mas dá para fazer também. Tá vendo? As peninhas já estão aparecendo. Não se preocupe se em alguns lugares elas parecerem um pouco emendadas. É bom que seja assim, porque deixa um pouco mais apagadinho, mais discreto, menos definição. Eu tô fazendo assim, muito definidinha essas peninhas, porque a figurinha é mais assim. Essa corujinha, ela tem muita definição de penas, mas você pode deixá-las mais discretas também, viu? Lembra as outras que tinha lugar que só aparecia o tom, nem aparecia a separação de peninhas? Ah, essa camada que eu tô colocando aí, ela ainda vai receber uma porção de sépia. A gente ainda vai colocar uma sombra para as pontinhas delas. Eu estou separando-as, mas depois eu ainda vou fazer um contorninho aí. Essas outras de baixo, que já estão mais clarinhas, elas vão ficar tal qual está. Aí, eu já fui para a parte de baixo, aí tem uma pena bem grande. Se você quiser fazer algum detalhezinho nessas peninhas, pode fazer. Eu tô preferindo deixá-las mais discretas. Quanto mais definição, quanto mais detalhe, mais definição, mais elas ficam visíveis, formadas. A minha ideia é deixá-las mais apagadinhas. Embora a gente esteja vendo elas direitinho. Essa parte escurinha aí eu vou colocar só um toquezinho para dar a ideia de que tem peninhas também. Bom, gente, agora eu vou colocar aquela pequena porção de sépia que eu falei, ó, ali na pontinha daquelas peninhas. Vou fazer aqui o trabalho mesmo que eu tava fazendo com areia, colocando excessozinho, puxando, deixando uma certa definição dessas peninhas, só que essa definição, ela será com sépia e não com areia, é a diferença para a pintura dessa camadinha aí. Pode colocar essa camada inteira de pena dessa forma. E para a camadinha de cima, gente, eu vou colocar ainda um pouquinho, um toquezinho de mostarda. Só espalhar um pouquinho, deixar um pouquinho mais amareladinho, fazendo o contorno dessas aí de cima. Olha só os pontos que eu vou distribuindo essa pequena porção de mostarda. Espalhando um pouco em cima dessas peninhas. E para esse peitoral é isso, é apenas isso. Veja que fica até um pouco suave, um pouco emendado, ou o restante, a cabeça, mas tranquilo, pode deixar assim. Para essa asa, eu vou enchendo essa primeira camada de penas com areia também. Pode encher tudo isso com areia. Tô usando aí o meu pincel número 4. Isso é terra queimada que estou colocando aí. Vou espalhar bem, eu quero só um pouquinho desse toque, dessa cor de terra queimada. Agora, eu vou passar um pouco do amarelo cádmio. Olha só, vou espalhar aí uma porção de amarelo cádmio em cima dessa terra queimada, para modificar o tom dele. Feito isso, então, vamos fazer as definições das nossas peninhas, colocar os acabamentozinhos, dando definições para ela, né? Os detalhes delas. E esses detalhes eu vou colocando aí com o rústico. Você pode estar colocando com sépia, com terra queimada. Vamos puxando aí o rústico. Pode colocar o detalhe no meio da peninha também, viu? Depois eu ainda vou escurecer um pouquinho a pontinha dessas penas.
Vou logo separá-las. Deixar as bordas assim bem irregular, dá pra gente brincar bastante com essas penas aí, porque elas são bem grandes. Então, a gente aproveita um pouco para ir detalhando, olha só. Depois eu vou colocar um pouco de luminosidade, melhorando as separações. Veja que eu tô escurecendo um pouco mais. Você pode trocar o pincel, viu? Pode colocar isso aí com o pincel 0, que fica bom também. Olha só, fica até mais riscadinho. Leva uma certa quantidade maior de tinta. Tô pegando já um toque aí desse amarelo cádmio para espalhar em cima. É uma luminosidade, sim, já. Mas eu vou colocar, olha, um pouco de areia também aí, melhorando essas separações, os detalhes dessas peninhas. Para essa região central, dessa aí também tô colocando na parte de cima. E vou colocando assim de uma forma também irregular, tá vendo? Mais riscadinho, mais detalhado. Não vou colocar aquela... Não vou colocar muito lisinho, vou deixar assim, mais arrepiadinho, igual eu fiz na ponta dessas penas, dessa asa, não é? Olha só, tudo assim bem riscadinho, bem mais que manchadinho mesmo. Essa daí de baixo também vou colocar, não tem problema, eles não vão se emendar. Bom, gente, só vou melhorar um pouquinho essa separação. Veja que eu tô deixando até um tanto partido aí, essa pena. E vamos pintar todo esse restante aí pra gente finalizar o nosso desenho. Vou encher tudo isso aí com o amarelo cádmio. Agora, a gente vai vir com um pouco aí do terra queimada, do rústico, fazendo o acabamento para essa asa. Eu tô usando agora o terra queimada. Vou passar por essa região embaixo da cabecinha. Separação da asa e da cabeça. Vou puxar aí um risquinho bem marcado por essa região. O terra queimada, ele tem uma quantidade maior de vermelho, mas você pode estar usando aí também o cerâmica, viu? Para fazer isso aí. Eu vou usar o terra queimada mesmo. Olha só, tô pensando aí nas separações das penas, manchar um pouquinho essa região. Essa mancha nesse lugar aí, ela é suave, viu? É só uma sujeira de pincel. Vou dar continuidade, então, com o rústico. Com ele, eu já vou fazendo o acabamento das pontinhas das penas. Olha só, esse acabamento será semelhante, gente, àquelas penas de fora que acabamos de pintar. Essa camada de pena do meio, ou mais acima, eu vou deixar ela mais suave. Mas essas duas de fora, eu vou deixar elas assim escurinhas mesmo. Pode fazer um risquinho também no meio delas. Elas são grandes, dá pra gente brincar um pouquinho, definir um pouquinho elas. Deixa um lado mais escuro para colocar por baixo ou por cima. No caso aí tá por cima. E o lado mais clarinho que fica por baixo mesmo, não tem problema. Essa parte aí também deixei escurinho. Agora eu vou vir com mostarda, levando luminosidade. E vou também colocar, olha, o detalhezinho aí no meio das minhas peninhas, igual eu fiz nas outras. Essas daí já vão se diminuindo, ficando mais adentro, mais curtinhas. Mas dá pra gente detalhar direitinho, tá vendo? Ainda vou vir aí com o pincelzinho número 0, melhorando essas separações. Aí, a gente já consegue enxergar todas as peninhas. Eu tô só puxando um pouquinho mais elas, deixando-as mais alongadas. Aí, também tem uma que tá mais escura, né? Ela tá por baixo, mais próxima à cabecinha. Aí, em cima é um ponto de luminosidade. Essa luminosidade inicial, eu vou colocar com mostarda. Vou espalhar, olha, lado a lado.
Veja que é uma luminosidade estreitinha, porém ela começa de cima, vai até essa parte de baixo da asa. Essa região aí eu tô passando um pouquinho de amarelo cádmio. Vou colocar um pouquinho de areia nessa região de luminosidade para ficar mais clarinho. Aí leva um contorno com sépia, que vai subindo até essa parte de cima. Essa parte que fica mais adentro da asinha. Bom, gente, e assim vai ficando a nossa corujinha. Vou finalizando mais um trabalho com vocês. Socorro, eu espero que lhe ajude, minha linda, que seja bastante útil para você. Pessoal, beijos e até um próximo. Tchau!